Fala pessoal, como vocês estão? Me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos abordar 3 aspectos importantes para a psicoterapia em logoterapia e análise existencial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que querem aprender mais sobre a logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl. Agora, falando um pouco mais focado na psicoterapia, né? A que se propõe a logoterapia enquanto proposta psicoterapêutica. Eu coloquei aqui 3 pontos, né, que eu observo que são pontos de grande importância e direcionamento sobre essa proposta psicoterapêutica, que são auxiliar o paciente na vivência de sentidos, a logoterapia, a terapia centrada no sentido da vida, e dessa forma facilitando um responder consciente com maior sensibilidade e maior atenção frente às questões que a vida lhe apresenta. A gente vive numa sociedade onde o vazio existencial está cada vez mais escancarado de diversas formas e a gente vê muito essa desatenção, estar vagando, estar agindo de qualquer modo, de forma arbitrária, esse agir automático, né? E a logoterapia, ela trabalha nesse sentido de chamar a atenção, de favorecer uma sensibilidade maior frente às questões que a vida nos coloca para uma consciência de como devemos agir de forma responsável e, assim, vivenciar sentido. Um outro aspecto aqui que eu trouxe é capacitar o homem a vivenciar o sofrimento inevitável, contribuindo para uma vivência de sentido, apesar da tragicidade da vida. Então, em outras palavras, a logoterapia também se propõe a habilitar, a facilitar ao homem a vivência do seu sofrimento. O sofrimento que, na visão da logoterapia, é um sofrimento que é uma condição humana e que é inevitável. A tragicidade da vida que se apresenta enquanto culpa, dor, morte, né, nesse sofrimento, é algo que não podemos escapar e que alguma hora iremos nos deparar existencialmente com isso. E também se propõe a resgatar a dignidade humana a partir de uma visão de homem que reconhece e afirma a liberdade e a responsabilidade da pessoa. E, por isso, né, convoca-o a esse lugar ativo frente à sua existência. E isso tem muito a ver com a fala que a Taline vinha trazendo, né, de romper com essa visão do homem como um ser totalmente determinado e de uma visão reducionista. Ainda falando sobre esse assunto, aqui se propõe a logoterapia. Aí eu coloco 3 pontos aqui que são fundamentais. Se a gente quer trabalhar com logoterapia no âmbito clínico, a gente tem que necessariamente entender, compreender esses aspectos e metodologicamente e vivenciando isso, né, no processo de acompanhamento com os nossos clientes, que tem a ver com o quê? Com despertar da existência para as suas possibilidades únicas e irrepetíveis, ok? Tem a ver com a fórmula antropológica da logoterapia, que é ser eu, ser homem, significa ser consciente mais ser responsável. Então, necessariamente, o processo clínico ele vai favorecer, nessa proposta logoterapêutica, uma vivência desse ser humano, desse paciente, uma vivência consciente dele e uma vivência que é capaz de se posicionar e selecionar as melhores respostas para a sua vida, né? As respostas que têm um direcionamento visando a vivência de sentido, a realização de valores em sua vida. Então, a gente vivencia nesse processo ser consciente, o ser responsável. E a mobilização dos recursos noéticos, a mobilização existencial desse paciente para despertar nele as capacidades e as características que estão inerentes dessa dimensão noética, que são o autodistanciamento, a autotranscendência. Na verdade, a autotranscendência é um pressuposto para uma vivência de sentido. A vivência de sentido não se dá de forma intrasubjetiva, né? Mas se dá de forma a se direcionar para fora, né?
entregando-se a algo, né? Relacionando-se com alguém. Então, a logoterapia vai ter como um cuidado, né, e como uma parte fundamental esse olhar de consideração do outro enquanto alguém que é importante para esse processo, né? E mais do que isso, ele é singular. Cada pessoa que acompanhamos diante do processo terapêutico, por mais que ela tenha demandas, diagnósticos, sintomas, né? Que a gente já tenha se deparado outras vezes com outros pacientes, ela tem uma experiência singular, uma personalidade singular, e a gente precisa ter o cuidado, enquanto terapeutas, de não deslizar, né, nessa compreensão limitada que desconsidera a pessoa e considera exclusivamente uma questão sintomática ou uma questão de um diagnóstico que foi feito. Então, o foco que a gente dá somente a esses aspectos que são importantes também de serem considerados, acaba, por outro lado, né, se a gente não tiver um certo cuidado, desconsiderando essa unicidade que é o outro, né, essa singularidade que é o outro nesse processo. Você estava falando aí, Matheus, eu estava lembrando, né, assim, que é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre como a logoterapia trata a ansiedade, como a logoterapia trata a depressão, né? Então, assim, as pessoas vão pegando por temas, né? Como se fosse possível tratar apenas de temas, né? Como se alguém que chegasse para nós chegasse apenas com temas. E lógico, né? A gente tem uma leitura sobre esses temas que a gente precisa estudar, que a gente precisa desenvolver uma compreensão, mas a gente nunca pode desconectar esses temas de todo o contexto, de toda a experiência pessoal de alguém, né? Então, é comum a gente, até nos grupos, quando a gente vai conversar com o pessoal nos grupos de estudo, nas nossas experiências de supervisão, a gente ressaltar que a gente não atende à ansiedade, que a gente não atende à depressão especificamente, mas a gente atende, né, a Maria, o João, o José, e eles, por algum motivo, estão passando por essa experiência, né? Uma experiência ansiosa, uma experiência às vezes, de vazio existencial, e como você bem colocou, isso não quer dizer que a gente desconsidere as leituras diagnósticas, né, ou uma experiência de a pessoa passar por uma leitura a respeito das limitações dela, psicofísicas, mas, né, a gente não se prende a isso. A gente entende que há uma experiência pessoal que vai para além dessas leituras que dizem de uma experiência específica que pode vir a ser patológica de alguém, né? Mas que não são o todo dela. E acho que esse é também uma contribuição importante da logoterapia, que faz com que a nossa clínica ela seja bem complexa, né? Porque a gente não tem como estudar tudo a priori do outro. A gente tem que conhecê-lo primeiro, reconhecê-lo, recebê-lo, para então perceber quais são as leituras, né? E o que ela tem para muito além dessas leituras, né? Que vai um pouco também, um pouco não, bastante, da base fenomenológica da logoterapia, e que não pode ser desconsiderada vamos dizer assim, sob o preço de a gente estar perdendo a parte mais rica do processo, né? Aquilo que a pessoa traz de único, né? De caro para ela existencialmente, e que de possibilidades, né? A logoterapia ela tem esse olhar muito afinado com o contexto, e esse contexto ele traz à tona possibilidades que, se a gente for comparar com outros pacientes que tenham talvez a mesma demanda, a gente vai ver que não serão as mesmas, né? Que não se encontrarão da mesma forma. E a gente precisa, se a gente tem esse deslize de não considerar esse contexto e essas possibilidades, a gente passa a desconsiderar o outro, de certa forma. E aí eu vou finalizar aqui com esses 2 slides. A psicoterapia e sua relação com a arte. Gente, tem uma citação no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, que ele fala o seguinte: o certo é que a psicoterapia é ambas as coisas. Ela é técnica e ela é arte. E os extremos entre arte e técnica
eles só existem propriamente na teoria, porque a prática de qualquer psicoterapia, ela se desenvolve numa esfera intermediária entre esse polo artístico e esse polo técnico, ok? Entre esses extremos, nesse meio, estende todo um espectro, e nesse espectro, cada método, cada técnica, cada abordagem adquire um determinado valor de posição. No ponto mais próximo do extremo musical ou artístico, estaria o autêntico encontro existencial, e ao passo que, do outro lado, no extremo técnico, se localizaria a transferência no sentido psicanalítico. A abordagem puramente técnica em psicoterapia pode bloquear possíveis efeitos terapêuticos. Outra questão de prova: a logoterapia está mais próxima de onde? Do extremo artístico e musical ou do extremo técnico? Joguem aí no chat. Estou parecendo um professor fazendo prova, né? Prova oral com vocês. Ok? E aí a gente percebe o quê? Que a psicoterapia, ela não só utiliza da arte, mas ela tem a postura artística enquanto um princípio. Um princípio. Ok? É um princípio do terapeuta e principalmente do logoterapeuta, a vivência artística, musical, flexível, improvisativa, criativa, dinâmica, ativa. Ok? Vamos seguindo? Que não se enrijece. E, para a gente finalizar, psicoterapia e sua relação com a arte. 3 pontos. A arte é uma expressão humana, como a gente já viu, é uma das expressões humanas, propriamente humanas. Ela é a arte enquanto um recurso terapêutico, enquanto de ampliação do diálogo e do fortalecimento de um vínculo do terapeuta e do paciente e possibilidade de mobilização existencial. Se a gente viu que a religião, naquela citação do Frank, no caso, ela se apresentou enquanto um recurso para mobilizar a existência dessa pessoa, naquele caso, a arte também pode vir a ser um recurso que utilizamos, um recurso humano, para mobilizar, né, existencialmente os nossos pacientes. Também pode se apresentar enquanto um recurso que favorece o diálogo e o encontro com o outro. É uma coisa que eu sempre gosto de fazer, é perguntar os hobbies. E às vezes eu entendo nessa pergunta simples que o paciente gosta de pintar, o paciente gosta de filmes, o paciente gosta de dançar. E isso pode ser recurso para trabalhar essa questão artística e mobilizar essa existência e também fortalecer o vínculo, trazendo à tona assuntos, temáticas artísticas que são valorosas a ele. E a arte também existe enquanto um caminho para a realização de valores, valores vivenciais e valores criativos. Quem realiza valores com a arte pode realizar valores na contemplação, no recebimento, na afetação por essas artes, né? Mas também, para essas expressões artísticas, mas também criando tudo isso. E a arte é essa linguagem da alma, como a Roseli trouxe, né? E sabe bem com a sua prática. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço por assistir o vídeo até aqui. Deixem o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam também ter acesso aos conteúdos da Escola do Sentido sobre a logoterapia. Um grande abraço e até a próxima.